Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do João Simão, e ele basicamente deixou o tema de vídeo em aberto. Então a introdução vai ser bem rápida, né? Então deixa só agradecer aqui ao João Simão pela doação ao canal, ajuda bastante o conteúdo. E nesse vídeo eu pretendo falar sobre uma galerinha que é bem pequena dentro da comunidade masculina, mas é um estudo de caso interessante para a gente entender como é que funciona a mente masculina, que são os caras que ficam fantasiando com sociedades fascistas, governos absolutistas e até mesmo com esse papo de pureza genética, né? Vamos falar sobre isso, mas antes fazer aquela promoção rápida aqui do meu conteúdo e meus produtos aqui no canal, né? Para vocês que já sabem, já podem pular aí o vídeo, mas para a galera que está chegando no canal, os links aqui na descrição e no comentário fixado são para apoiar o canal e fazer com que o conteúdo permaneça gratuito para todos os homens. Aqui você pode promover um assunto de vídeo para eu falar aqui no canal, comprar o meu e-book e outros materiais aí de outros criadores de conteúdo que eu tive acesso e recomendo. Se tornar membro, assinar o meu servidor do Discord, onde a gente bate um papo uma vez por semana, poder assim fazer parte de lives, etc, etc, tá tudo bem descrito aqui na descrição e no comentário fixado. Mas é claro, se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, é sempre importante deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Muito obrigado a todos que fazem isso. Mas antes de continuar, eu tenho uma recomendação para vocês que querem assistir filmes de maneira gratuita, que é o YouCine, que na minha opinião é o melhor aplicativo para assistir filmes, animes, séries e canais de TV aberta. Ele tem um acervo muito grande com até filmes desconhecidos e de época, porque são os próprios usuários que fazem os uploads dos filmes. E é por isso que lá tem sempre títulos recém-lançados e filmes saídos do cinema. Canais como Disney Plus e canais de esporte, inclusive ao vivo, e filmes e séries de TV aberta. E a maior parte desse conteúdo tem disponível em português e também em inglês e espanhol, além de legendas também em diferentes línguas nativas no aplicativo. O YouCine é um aplicativo seguro compatível com todos os dispositivos Android. Basta você baixar ele na sua Smart TV Android, fazer o login e começar a assistir, ou se você não tiver um Smart TV Android, você pode usar no seu celular Android e espelhar para a sua TV através de DLNA, caso os dois dispositivos estejam conectados na mesma rede. Na descrição e no comentário fixado vocês vão encontrar um link para baixar o APK do YouCine, que é totalmente gratuito nas versões de computador e Smart TV e custa apenas R$ 6 mensais nas versões de smartphone. Muito mais barato que os aplicativos de streaming padrão com um acervo muito maior. Bom, então vamos a esse assunto. Esse é um assunto que eu já queria falar e ia ser promovido por um outro usuário, mas ele mudou o tema antes de eu ter a oportunidade de gravar. E eu vejo muitos caras fantasiando com essa parada de um mundo ideal, né? Um mundo como ele politicamente e socialmente deveria ser. E geralmente isso tem a ver com um comportamento e uma mentalidade mais tradicon do cara, né? O cara é simplesmente idealista demais, ele está envolvido emocionalmente demais com o mundo, e ele acha que tem que mudar as coisas. E dentro da comunidade masculina tem-se essa noção de que os homens são melhores para a liderança, né? Eu não estou dizendo se isso é verdade ou mentira. Na verdade, eu tenho minhas ressalvas a respeito disso. Talvez eu fale sobre isso nesse vídeo ou nos próximos. Mas por conta muitas vezes de um envolvimento político completamente banal, que na minha opinião é perda de tempo, política e preocupações com a sociedade não passam de reality show para fazer as próprias pessoas se distraírem propositalmente da própria vida delas. Então muitos usam como argumento aquela citação de Platão, né? O homem que não liga para a política está condenado a ser governado por aqueles que ligam. Só que isso é um anacronismo severo. Platão ele vivia numa época completamente diferente, num ambiente completamente diferente do nosso, tá? O que Platão entendia como política não está nem perto do que a gente tem hoje, que não é uma democracia, como eu já argumentei para vocês em vídeos anteriores, que não é uma república, como é um fato. É só você perguntar para as pessoas ao redor do Brasil inteiro se elas se sentem representadas pela maioria dos políticos que estão no poder, se elas sentem que as suas vozes estão sendo ouvidas como cidadãos. E, acima de tudo, né, o quanto elas entendem de política. E é claro que se você perguntar assim, todo mundo vai dizer que entende 60%, 70%, 80%, alguns dizendo até mais. Mas é simplesmente perguntar o que faz um senador, o que faz um deputado, que você pega o cara na mentira. Então sim, tem muito cara na nossa comunidade que está simplesmente se distraindo da única coisa que importa, que é a própria vida, para ficar prestando atenção em reality show de político, que é política, politicagem, né?
E percebe-se que essa é a maior distração quando você nota que as pessoas, quando discutem a tal da política, elas não estão fazendo isso por um bem maior. Elas, no máximo, estão fazendo isso para se sentirem ouvidas, sentirem que estão certas para ganhar um argumento, satisfazer o próprio ego e depois desligar o computadorzinho ali da discussão que teve no Twitter ou em outra rede social e se distrair um pouco. Política é meramente entretenimento, não é nada mais. As pessoas elas tentam se convencer de que esse entretenimento é de alguma forma importante para o futuro delas mesmas, para o futuro das outras pessoas, para o futuro da nação, mas isso é a maior mentira. Jogar a conversa fora a respeito de como você imagina que seria o certo do mundo operar não vai resolver nada na sua vida, nem na vida de ninguém. Essa é a grande verdade, né? E os políticos, eles vão tomar as decisões que quiserem tomar, independente da opinião do indivíduo. E eles se beneficiam muito dessa confusão, né? Dessa distração de pessoas jogando conversinha fora, fazendo debate em live, para outras pessoas verem, e no fim das contas a gente vê que isso não faz mudança nenhuma no Brasil, nenhuma na cultura. Os políticos, se soubessem disso, porque não sabem que isso acontece e não estão nem aí, ririam disso tudo. E o pior é que dentro da nossa comunidade muito se sabe disso e fica-se muito revoltado com a questão da corrupção no nosso país, né? E aí qual é a brilhante e mágica ideia que muitos homens da nossa comunidade têm? Exatamente, um governo totalitário. Veja só como é um gênio. O cara que pensa assim é um gênio, meu Deus do céu. Já teve um cara que veio até mim dizer que a real Red Pill é o fascismo. Sem brincadeira. Tá? Tem uns caras que ficam brincando com isso pelo Twitter e aqui na comunidade e tal. Simplesmente porque irrita uma galerinha, entendeu? E já caiu no meme, fascista, não sei o quê. Essa parada aí, fascista, é usada que nem o termo incel, tá? Sem sentido nenhum, as pessoas não sabem mais o que significa. Rolou um neologismo a respeito da palavra também. Agora significa basicamente todo mundo que não é extrema esquerda. A mídia também já fez o favor de bagunçar essa palavra, então dane-se, usa-se muito como meme. Mas tem uma galerinha que não ironicamente acredita nessa parada, tá? Ele realmente acredita que um governo totalitário, forte, centralizado, regimentado, com liderança masculina, vai salvar o mundo e vai dar ele o que ele quer, o que ele imagina. Foi como eu falei no vídeo anterior. Esses caras eles se sentem ostracizados socialmente, mal representados ou não representados. Eles imaginam que se a ideologia dele vencer, de alguma forma, ele vai ter o mundo que ele sempre quis. E geralmente isso envolve esse papo de família tradicional, vivendo no campo, com sua soberania privada, com acesso a armas de fogo, e vai ser uma sociedade também soberana, forte e funcional e tal. E você percebe como esse cara ele tem uma mente fantasiosa, simples assim, tá? Ele começa a criar o que é conhecido como Wonderland, né? Que é basicamente o País das Maravilhas, sabe? Da Alice, pois é. Isso por quê? Porque o homem ele é muito idealista, o homem ele é um fazedor por natureza. E antes dele fazer, dele botar a mão na massa para construir o que ele quer, ele obviamente tem que planejar. E esse planejamento ele vem de uma maneira instintiva, emocional, através de um envolvimento com esse plano, com essa ideia, quase que compulsório mesmo. O cara não consegue aquietar e aí fica com Wonderlands na cabeça dele o tempo todo e começa a jogar isso para fora e tentar criar alguma coisa assim. Esse mesmo princípio a gente vê em ofícios como marcenaria, carpintaria, pintura, artes plásticas em geral, que são ofícios tipicamente masculinos, né? Então daí a gente entende. Só que pode acontecer do cara ficar fanático demais com essas ideias e acabar se perdendo nelas, e aí criando uma nova Matrix. Como esse ouvinte que veio até mim uma vez dizendo que a real Red Pill é o fascismo. Porque quando, segundo ele, né, quando você entende o real poder do homem e esses papos de que o homem é destinado à grandeza, isso é mocope, cara. Isso é a tentativa do cara se reafirmar e lidar com a própria obsolescência e falta de propósito. Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas ele dizia que o papel do homem é liderar e que uma liderança masculina forte num poder centralizado seria o melhor para todos os homens e para a nação em geral. Porque conforme a gente vai estudando e discutindo aqui nessas comunidades, a gente vai chegando à conclusão de que a família nuclear é a melhor forma de criar cidadãos funcionais.
e aquela coisa da liderança masculina dentro de casa, papéis tradicionais de gênero. E aí, veja só, ele conclui que tem que botar um cara com essas ideias, com grandíssimo poder, talvez até com poder totalitário, na liderança do Estado para fazer esses planos acontecerem. Veja a inocência do cara. O que é que ele quer? Ele quer basicamente um papai, né, que tem as mesmas ideias que ele para salvá-lo da degeneração ou do mundo com qual ele está insatisfeito. Eu tenho que, obviamente, deixar claro a incoerência do cara que usa o termo Red Pill para discernir esse negócio de governo fascista, porque isso não é nada além de uma Matrix, tá? Em governos fascistas, em governos totalitários em geral, ou em qualquer ideologia tradicional conservadora, o homem ele é tratado como burro de carga, tá? Governos fascistas geralmente são extremamente militarizados, são extremamente bélicos e entram em guerras. E quem é que vai para essas guerras? Quem é que vai servir nessas guerras? Pois é, o homem. Então veja que o cara que concorda com essas coisas também concorda com a ideologia que condena a si mesmo e outros homens a uma vida servil, tá? E veja que isso é um Matrix, por quê? Porque o fascismo, ele, como o nome sugere, vem de feixe de varas, né? Aquela coisa de a união faz a força. Isso é extremamente matrixiano, como mostra no filme, logo nas primeiras cenas do primeiro filme ali, né? Onde o Neo trabalhava na empresa Metacortex, ele chega atrasado mais uma vez no trabalho e o seu chefe diz o seguinte: se um funcionário vai mal, a empresa vai mal. Sugerindo justamente isso, que se você não for útil para o feixe de varas ali, você vai ser descartado. E como esse é um estado completamente regimentado, o cara que não casa, ele vai ser descartado. O cara que não produz mais do que ele precisa vai ser descartado. O cara que não serve, tá? Ele vai ser descartado. E muito provavelmente vai ser um descarte muito mais violento do que o que os homens sofrem na sociedade de hoje, tá? Na nossa comunidade tem caras que, se você perguntar a eles criticam o tradicional conservadorismo e o fascismo, tá? Eles não concordam. Mas se você bate um papo com o cara, você vai perceber que ele tá cheio dessas ideologias. Tipo, ele realmente acha que o homem é destinado à grandeza, olha só, e que o homem foi feito para liderar. Olha que papo, né, mano? Se isso fosse verdade, por que os homens hoje não estão mais liderando as sociedades? Por que os homens hoje não estão mais em estado de grandeza? Bom, primeiro tem o fato de que os caras que dizem isso, eles geralmente estudam a história a partir, obviamente, dos homens de destaque, tá? Dos homens no poder, tá? Napoleão, grandes imperadores romanos, líderes modernos e clássicos e tal, mas ele está, obviamente, observando pela exceção, está descartando os homens que derramaram o próprio sangue e de outros homens para fazer esses caras chegarem ao poder. E veja só que engraçado, essa lógica não mudou. Tá? Não mudou, a diferença é justamente aonde se impera. Hoje a gente vive num império muito mais mercantilizado, né? Muito mais capitalista, mas ainda mantemos a lógica de poucos homens no poder usando o trabalho e às vezes até a vida dos homens que estão na base, que é a maioria esmagadora. A lógica não mudou. E sabe o que é mais engraçado? É que esses caras dizem que os homens não estão mais na liderança. E hoje nós vivemos na sociedade mais confortável e segura que já existiu. Veja, tecnicamente não era para o homem estar mais na liderança nos tempos de hoje do que um dia estiveram, mas não estão, provando justamente que os homens não são destinados à liderança. Eles são destinados a consertar, sustentar e sustentar uma sociedade confortável. No momento que a sociedade se torna confortável, os homens acabam se tornando obsoletos. Eles perdem a liderança, eles perdem a tal da destinação à grandeza, como diz o ditado, né? Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. Então, perceba que a força, a liderança, o destino, a grandeza do homem está concentrado somente em homens fortes, e homens fortes estão concentrados somente em tempos difíceis. Tempos difíceis são transformados em tempos fáceis por homens fortes, mas para os homens fracos, que acabam destruindo e repetindo o ciclo. E é aí que entra a filosofia de homens que seguem o seu próprio caminho, né? Para que você vai se preocupar com essa coisa de funcionalidade social, que é uma coisa muito alheia a você, sendo que, na verdade, você só está perdendo recursos que você poderia estar investindo em si mesmo para uma finalidade inevitável, que é tempos difíceis e homens fracos.
E isso parte geralmente do que eu falei no vídeo anterior, né? Ostracismo social masculino, uma insatisfação e falta de propósito, geralmente por conta da inabilidade de conseguir uma honrada. Falta de atenção e relevância sexual que esses homens acham que mereciam. É só você ver os argumentos dos caras. Os caras são pró-família tradicional, entendeu? O que eles querem é honrar de filhos. E como eu falei também, o problema não é que eles não conseguem. O problema é que eles querem algo que não existe mais, tá? Porque você conseguir uma família e filhos hoje é a coisa mais fácil do mundo, principalmente no Brasil. Só que, é claro, você vai ter que aceitar as negociações que são oferecidas para os homens hoje, que é assumir filho dos outros muitas vezes, né? Uma parceira com um histórico bem longo. O Estado ele vai se intrometer no seu relacionamento, então você vai estar casando com o Estado também ou se relacionando com o Estado também. Você não vai ter autoridade, enfim, todas essas coisas que esses caras, idealistas como são, não querem, não estão satisfeitos. E é por isso que muitos, inclusive a mídia, dizem que eles são incels, mas eles não estão em celibato involuntário. Eles podem até ser celibatários, mas não são involuntários. Esse celibato é criado por eles mesmos a partir de uma exigência que o mundo não pode mais satisfazer. Então, tipo, se você quer ter família e filhos, a oportunidade está aí, cara. E como eu falei também no vídeo anterior, tem caras que eles têm esse propósito, essa vontade de ser pai e constituir família tão fortes que eles basicamente tomam golpe atrás de golpe, se convencendo de que pai é quem cria, de que é isso mesmo e tá tudo bem criar filho dos outros, traindo o seu próprio legado genético, simplesmente porque não tem uma opção melhor. E não consegue, né, viver sem esse propósito. Não consegue criar um outro propósito para si e se satisfazer na solitude. Então o que resta para o cara? Aceitar isso aí e lutar para se convencer de que fez a escolha certa. E eu vejo esses caras aos trancos e barrancos se satisfazendo de alguma forma. Eles conseguem minimamente se distrair. A vida deles não está muito boa. Eles estão passando por, às vezes, problemas financeiros, porque tem que sustentar uma família que nem é dele, mas ele assumiu aí, né, a responsa. Ele está num relacionamento disfuncional que acaba com a saúde mental e física dele, num relacionamento onde ele praticamente não se satisfaz. Mas veja que esse cara não larga o osso. Ele mesmo assim não larga o osso porque é o senso de propósito do homem, né? É a narrativa coerente. Não, eu tenho que me sacrificar mesmo porque esse é meu papel, eu tenho que fazer isso. Porque se não for eu, quem vai cuidar dessas crianças, quem vai cuidar dessa moça? Eles precisam de mim, enfim. O cara vai beber copo igual água. Novamente, é um copo que limita ele, né? Porque se ele simplesmente notasse que isso é uma criação da própria mente dele, que ele pode abandonar a qualquer momento, e viver uma vida mais livre, ele com certeza vai se edificar. Ele com certeza vai melhorar de vida. Então é simplesmente uma narrativa coerente que o limita. Só isso. Ou talvez não, né? Ou talvez ele dependa tanto desse propósito e não consiga criar um novo, que talvez ele se deprima tão profundamente sem ele que, pô, vai destruir a vida dele, às vezes até o fazendo cometer um atentado contra si mesmo. Então, às vezes, isso é a única coisa que o cara tem para sentir gosto de viver mesmo, né? Por mais que ele esteja sofrendo. E, geralmente, caras que estão em relacionamentos, ruins ou bons que sejam, eles não estão preocupados com essas coisas porque eles já têm muito com o que se preocupar. Isso já dá a eles um senso de propósito. Isso já os distrai, entendeu? Então, os caras que não querem os relacionamentos que estão disponíveis para eles, eles começam a ter esse senso de falta de propósito, essa indignação, e começam a criar essa doideira na cabeça deles. Muitas vezes até com papo de bigodista mesmo, de eugenia. Mano, esse papo de que a miscigenação é ruim, e isso está diminuindo o QI das pessoas, e que isso está enfeiando as pessoas, está piorando a humanidade. Isso é muito, muito papo esquizoide, mano. Isso é muito esquizo, porque é comum da esquizofrenia essa mania de perseguição. Quando, na verdade, o cara que fala isso, ele é um brasileiro miscigenado pardo médio, e que se ele realmente acreditasse no que ele fala, ele teria que ser o primeiro a se descartar, porque ele não tem a tal pureza ou o tal QI alto e a inteligência, a funcionalidade e até a beleza que ele acha que as pessoas deveriam ter. Ou as pessoas puras, ou sei lá o que, né?
No máximo, ele vai se convencer de que ele é um inteligentão, mas ele acredita numa narrativa que não faz sentido nenhum, que é pura pseudociência, provando que ele é, na verdade, burro e não inteligente como ele acha que é. Logo, se ele acredita realmente que os incapazes de alguma forma não deveriam existir, ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo, né? Mas é aquele ditado, né, mano? Todo vilão é o herói da própria história. Todo mundo acha que sabe exatamente o que vai salvar o mundo. Veja, por exemplo, outra narrativa com mania de perseguição que é muito comum na nossa comunidade, que é essa coisa antissemita, né? Eles controlam o mundo. Eles são os maiores donos dos sites de pornografia. Eles foram expurgados de 109 países, perseguidos por mais de 5.000 anos. Tem que ter alguma coisa errada. Eles estão destruindo o nosso mundo. Isso é narrativa de espantalho, a narrativa de jogar a responsabilidade num grupo, num povo, para não se olhar no espelho e notar que são as próprias pessoas que querem isso. São as próprias pessoas que gostam da degeneração, que não têm conhecimento nenhum de economia, são imediatistas, preferem dar a sua liberdade em troca de segurança e acabam sem os dois. Não é nenhum grupo nem nenhum povo que está destruindo a economia, senão a própria população em geral. E é cheio de cara na androsfera que tem essa narrativa de eles. Mano, é uma forçação de barra para condensar todos os problemas do mundo numa coisa só. E perdoe-me dizer, mas o mundo é muito mais complexo do que isso. Os problemas do mundo são muito mais complicados. E isso só mostra que esses caras são matrixianos no geral. Porque a Matrix, ela justamente vem com esse papo de que uma coisa vai resolver tudo e uma coisa é o problema de tudo. Como, por exemplo, o que eu falei sobre Bitcoin, né? A galera bitcoinheira acha que a Bitcoin vai resolver tudo, absolutamente tudo. E não é bem assim. Nunca na história humana uma coisa só resolveu tudo. E nunca na história humana uma coisa só foi a causa dos problemas, de todos os problemas. Então vejam, por que a mídia ela fica dizendo que essa comunidade está cheia de bigodista, né? É justamente por isso. Os caras eles podem achar que isso é um exagero, mas eles estão repetindo esse papo sem perceber. Tipo, esse papo de que, não, a miscigenação é ruim, porque está gerando pessoas feias, pessoas burras, blá blá blá. Mano, isso é muito papo do cara que está muito insatisfeito, acima de tudo, com promiscuidade, né? Por quê? Porque ele não faz parte da festa. É simples assim. Então é aquele ditado, né? O problema do cara não é com a promiscuidade. O problema do cara é que a promiscuidade não está sendo feita com ele. Então o carinha que fica reclamando assim, de promiscuidade, e a promiscuidade leva à miscigenação, e miscigenação leva à degeneração e não sei o quê, ele está só projetando a vontade que ele tem de se reproduzir de maneira que ele acha funcional. Por quê? Porque todo mundo que vem com esse papo se acha puro, né? Sendo que não existe mais nada desse negócio de pureza genética. Ninguém hoje é puro mais. Tem caras que têm a pele branquinha e tem mais DNA negro do que muito africano, por incrível que pareça. Ainda mais no Brasil. O Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Então o cara que ele vem com esse papo aqui no Brasil, meu irmão, esse cara tá muito sequelado, cara. Muito sequelado. E é aquela coisa, né? Por que esses caras se concentram muito na comunidade masculina? Vocês não tem que se preocupar com isso, achando que esses caras dão um mau nome para a comunidade masculina e tal. Não, isso é papo de movimentista. Por que você tem que se preocupar com o bom nome da comunidade masculina? Nós não dependemos de um bom nome, tá? E a mídia, ela detém a narrativa. A mídia, ela vai dizer o que bem entender e as pessoas vão acreditar. Acabou, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a machosfera, a comunidade masculina e qualquer coisa que possa sair de bom disso aqui, de uma maneira social, acabou. Isso, claro, se sequer houve a chance disso acontecer. Eu, particularmente, acredito que nunca houve essa chance e que a única coisa a se fazer, tanto antes quanto agora, é tirar o que você tem de bom proveito daqui e ir embora. E vai viver sua vida, tá ligado? Sem se identificar com essa parada aqui, com essa comunidade. Acabou. Então esses caras, vejam só, eles estão na comunidade masculina por quê? Não é porque a comunidade masculina chama pessoas assim, né? Como a mídia gosta de dizer. Ou a comunidade masculina é feita por homens assim, que pensam assim. Não. São caras que, por eles terem uma inadequação, por eles terem esses problemas aí, né, de ostracismo, de insatisfação e tal, de falta de propósito, eles vão se reunir com pessoas que pensam igual, em fóruns, em comunidades e etc.
Essas pessoas vão ser homens porque homens são os que passam por esses mesmos problemas e chegam a esses mesmos sintomas. E é aquele ditado, né? Não existe vácuo de poder, principalmente na mente de uma pessoa. Tá? É aquele ditado também, se você não se governa, alguém vai. Logo, o cara ele não tem um propósito, ele não tem uma tenência, ele não tem um governo. A mente humana, em geral, ela tem uma demanda para isso. E se o cara ele não satisfaz essa demanda sozinho por si mesmo, seguindo o próprio caminho e criando um propósito para si, a mente dele vai começar a gravitar para esses ambientes. Então veja que, a princípio, o problema é a pessoa e a inadequação dela, a falta de propósito dela, e não a comunidade. Então não é como a mídia tenta fazer parecer, porque a mídia é extremamente desonesta, né? Então sempre vai dizer assim que é como se fosse, sei lá, um processo de qualificação. Você entra, é bonitinho, sem problema nenhum, limpinho, um cidadão funcional, cai nessas comunidades e é corrompido, é degenerado aqui dentro. Não, o cara já entra degenerado. É a degeneração dele que faz ele entrar nesses ambientes. E é muito mais provável que o cara degenerado corrompa o ambiente do que o ambiente degenerado corrompa uma pessoa funcional. Isso vale para qualquer outra coisa, né? Como o nerd enganador, ele estava tentando convencer de que ambientes red são responsáveis por atentados, né, de ditos incel e tal. E sabe o que é mais engraçado? É que em comunidades BDSM, onde os caras eles não são celibatários, obviamente, né, porque é uma comunidade de teor sexual, é muito mais comum encontrar agressores, né, abusadores, assassinos. Mas é óbvio que ele não vai citar isso, por quê? Porque não é conveniente para a narrativa dele. A narrativa dele é tentar bater numa concorrência de mercado. Ele não está vendendo o quanto gostaria de vender por conta desses conteúdos que estão, né, em dissonância com os conteúdos que ele produz. É que nem a TV. Lembra como a TV tentava bater de frente com a internet, com videogames? Por quê? Porque as pessoas não estavam mais assistindo TV, estavam preferindo jogar videogame e ter suas notícias pela internet. E aí a TV até hoje fica batendo em videogame e internet, justamente por isso. E vejam só, a internet nem tanto, porque a mídia descobriu uma forma de lucrar com a internet, né? A Globo, por exemplo, tem o seu site, tem Globoplay, já está em várias redes sociais e tal. Então, já que eles aprenderam a lucrar nesse ambiente também, já não batem tanto na internet, mas batem muito em videogame ainda, porque é uma mídia concorrente. E é justamente o que aconteceu com muito tradicional conservador, com muito PWA, que quando a Red lançou, os caras eram extremamente críticos. E aí depois os caras meio que se converteram. Como o Kodama falou, né, assim que ele surgiu. Pô, cara, quando eu saí da comunidade, era um monte de treta com PWA e com Tradicon, dizendo que Red era isso e era aquilo, e agora os caras estão usando o termo. Gentrificou, tá ligado? Então é o que eu digo, essa comunidade não é nada além do que a gente diz de Red, não sei o que, já tá cheio de problema, a mídia tá atacando pra caramba. Estavam me mostrando aí uma pesquisa de faculdade a respeito, né, desses termos, obviamente com todo aquele viés de terrorismo, né, dizendo que essa comunidade só sai gente ruim e que é cheia de problemas e é com isso, com aquilo, todo aquele papo, né? Todos aqueles nomezinhos, todos aqueles ismos e istas que vocês sabem muito bem. E é o que eu digo, velho, essa comunidade já era, acabou, tá? Logo, logo vai ser crime usar essa terminologia, talvez seja proibido em várias plataformas e redes sociais. E tudo bem, é muito mais fácil a gente criar um novo termo do que defender esse termo. Então use homens espertos, homens que seguem o próprio caminho. E se perseguirem esses também, a gente cria qualquer outra coisa. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Um abraço especial ao João Simão por promover esse vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.